Oi, pessoal. Para esse vídeo a gente está querendo falar e mostrar e discutir uma propriedade geométrica muito interessante da hipérbole. E para isso a gente desenhou aqui, a gente esboçou um dos ramos da hipérbole, né, uma semi-hipérbole, que é simplesmente a curva no seu plano cartesiano y igual a 1 sobre x para x positivo. Para x negativo, a outra parte da hipérbole vai ficar ali no terceiro quadrante, a gente não vai mexer com ela por enquanto, mas a propriedade, claro, valeria também para lá. Qual seria a propriedade que a gente quer? A gente quer pegar um ponto qualquer da hipérbole, vou colocar, por exemplo, um ponto aqui. Esse ponto, como ele é qualquer, eu vou dizer que a coordenada x dele é exatamente A. Um A positivo, né? Porque eu estou trabalhando só com x positivo. Então, na coordenada x, o ponto é A. E como esse ponto está na hipérbole, ele tem que obedecer e satisfazer essa equação. Ou seja, o y é exatamente 1 sobre x. E aí, na hora, eu já descubro que essa coordenada y é exatamente 1 sobre A. Então, para algum A positivo fixado, a gente vai marcar esse ponto, um ponto arbitrário e fixado. Eu vou chamar esse ponto aqui de M. Vou chamar aqui M. Ok. Daí, dado esse ponto, a gente vai passar a reta tangente à hipérbole por esse ponto. Então, talvez você já tenha ouvido falar da reta tangente à circunferência, mas o fato é que a hipérbole também admite uma reta tangente tocando aqui exatamente só esse ponto. Então, é bem similar, eu vou fazer um desenho aqui, um esboço da reta. Pronto. É bem parecido com aquilo que você já sabe da circunferência. E essa reta tangente, claro, vai cortar o eixo x e o eixo y. E bom, eu vou colocar aqui que ela corta o eixo x num ponto P e ela corta o eixo y num ponto Q. A propriedade que nós estamos querendo mostrar é o ponto M é justamente o ponto médio do segmento PQ. Ou seja, em outras palavras, este tamanho é precisamente igual a este. Para qualquer ponto que você quiser da hipérbole. Então, se você pegar um outro ponto para cá e falar, esse ponto é o B, 1 sobre B, traçar a reta e colocar os interceptos nos eixos, o ponto de tangência sobre a hipérbole é o ponto médio do segmento. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, esboçar algum raciocínio, algumas contas, algumas coisas que nos levem a essa conclusão. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer, aliás, é colocar as coordenadas dos pontos, né? Do ponto M é simples, porque eu escolhi um A fixado, um número positivo, e já tenho as coordenadas A, 1 sobre A. A coordenada do ponto P, como ele corta o eixo X, eu vou colocar aqui o ponto P, ó. Como ele corta o eixo X, eu ainda não sei exatamente a coordenada, mas eu sei que no Y ela vai ser 0. Isso é fácil de ver, porque cortando ali exatamente no eixo, a coordenada em Y tem que ser 0. E o ponto Q, eu não sei também as duas, mas veja que o ponto Q é o intercepto da reta no eixo Y, onde a reta corta o eixo Y, então a coordenada em X dela é 0. Agora a gente tem que saber essas outras duas coordenadas, a coordenada em X do ponto P, a coordenada em Y do ponto Q, a ver se realmente o M é o ponto médio aí entre os dois. Para a gente determinar isso, claro, a gente vai ter que determinar a equação dessa reta tangente. Então, vou te lembrar, a equação da reta tangente, a equação de uma reta qualquer, é simplesmente uma equação simples, e a gente escreve assim, a gente fala ioiô, mi, xoxô. Então, y menos y0 é igual ao mi, que multiplica x menos x0. E quem seria o x0 e o y0? x0 e y0 é um ponto, pelo menos conhecido, que você sabe que está na reta que você quer determinar. Aí você fala o quê? Bom, professor, eu tenho 3 pontos que estão na reta que eu quero determinar. Posso usar qualquer um? Pode usar qualquer ponto. Mas é claro que no primeiro momento você vai escolher o ponto M. Por quê? Porque você já tem as duas coordenadas do ponto M. E nesses pontos aqui estão faltando as coordenadas. Aliás, a gente quer a equação da reta justamente para preencher isso. Então, no meu x eu vou colocar o número A, que está fixado, foi previamente escolhido, e no meu y eu vou colocar 1 sobre A. Aí fica faltando uma informação, que é o coeficiente angular da reta tangente à hipérbole. E essa informação eu vou te dar simplesmente, e vou pedir para você acreditar. Determinar o coeficiente angular de uma reta tangente é uma parte fundamental deste curso de cálculo.
E você vai ver como determinar e como checar a informação que eu vou dar agora daqui a pouco tempo. Em poucas semanas você vai estar com habilidade suficiente para comprovar que o coeficiente angular da reta tangente à hipérbole no ponto A, esse m, é simplesmente menos 1 sobre a ao quadrado. Fala, nossa, professor, mas de onde você tirou isso? Aguarde e você verá. Então, no caso, a equação da reta tangente aqui, ela vai ser y menos 1 sobre a igual a menos 1 sobre a ao quadrado que multiplica x menos a. Eis a equação da reta. E num primeiro momento você fica assim, você acha meio confuso, né? Por quê? Porque não tem nenhum número, a equação está toda literal. Eu quero te explicar só o seguinte, as variáveis da equação da reta são o y e o x. Você fala, professor, mas esse a não é uma variável? Não. A é um número que está fixado, que simplesmente são as coordenadas do ponto que você já fixou. É claro que o A é um ponto geral da hipérbole, mas você tem que ter em mente que ele está fixo. É o ponto M que está aqui. Então, se você falar, mas aquele ponto M poderia ser embaixo ou em cima, tudo bem. Mas depois que você fixa aqui nessa equação, ele representa simplesmente um número com o qual você não vai mexer. Então, ele não é uma variável da sua equação da sua reta. Tá bom? E agora, como é que você faz para achar as coordenadas dos pontos P e Q? Ora, se você pega a equação da reta que contém os pontos, iguala aqui nesse caso o y a zero e aqui nesse caso iguala o x a zero. E aí você vê quanto é que dá a outra variável. Então, para você determinar o ponto P, ali você vai fazer o ponto y igual a zero. Vou escrever assim, fazendo y igual a zero. Fazendo y igual a zero, você determina o P e eu vou colocar então 0 menos 1 sobre a igual a menos 1 sobre a ao quadrado, x menos a. E agora você vai determinar o x do ponto P. E veja que a conta assim é relativamente simples, né? Por quê? Porque desse lado, aqui esse zero já não conta, menos 1 sobre a, você já corta o menos com o menos de cá, esse sobre a com esse a ao quadrado. Então dali já sobrou só 1. Agora você pode multiplicar aqui e escrever o seguinte, 1 é igual a... Se você multiplicar esse 1 sobre a que sobrou aqui, é igual a 1 sobre a vezes x, menos 1 sobre a vezes a, que é menos 1. Então, simplesmente, você pode isolar o x passando esse menos 1 para lá e passando o a multiplicando. E onde você vai ter o seguinte, 1 sobre a vezes x igual a 2 e o x igual a 2a. Veja que para a sua coordenada A fixada, o x tem que ser 2a. Então, o que isso significa? Vamos voltar ali. Isso aqui significa que essa coordenada do ponto P em x é 2a, em y a gente já sabia que era 0, e significa mais ainda, né? Olhando aqui no nosso desenho, a gente tem uma interpretação geométrica, quer dizer, se aqui você chamou de a, essa coordenada é justamente o dobro, 2 vezes a. Então, quando você escolhe A como sendo o ponto da hipérbole e passa uma reta tangente, ela corta aqui no eixo x o dobro dessa distância. Então, já sendo o dobro, já dá para perceber que nós estamos no caminho certo. Vamos fazer uma conta similar para tentar descobrir a coordenada y aqui do ponto Q. Então, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, eu vou apagar aqui. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu já fiz, mas agora eu vou fazer o x igual a 0. Então, o trabalho aqui é muitíssimo similar. Pronto. Pegando a mesma equação agora e fazendo x igual a 0, você acha o intercepto em y, que é a coordenada que está faltando no ponto Q. Então, eu vou colocar y menos 1 sobre a igual a menos 1 sobre a ao quadrado, que multiplica 0 menos a. Veja que agora eu coloquei no lugar do x o 0. E vou desenvolver, então, essa conta. Nota que esse menos aqui vai ficar 0 menos a, dá menos a, e menos a com esse outro menos vai virar mais. E aqui você vai ter 1 sobre a ao quadrado que multiplica só o a. Então, você vai ficar com, do lado de lá que eu não mexi, y menos 1 sobre a igual a 1 sobre a. Então, vai ficar 1 sobre a. E passando esse menos 1 sobre a para lá, o y vai ficar 1 sobre a mais 1 sobre a, que é 2 sobre a. Então, uma outra coisa legal que a gente vai observar aqui é o seguinte. Primeiro, eu vou preencher aqui a coordenada do ponto Q, que é 2 sobre a coordenada y, porque a x eu já sabia que era 0. E, por fim, eu vou te observar o seguinte. A coordenada em y é justamente
essa altura aqui desse ponto. Eu acabei de descobrir que ela vale 2 sobre A. Nota também que quando você tem a coordenada, então, de um ponto da hipérbole e passa a reta tangente, a reta tangente corta o eixo y exatamente no dobro da coordenada. Então já deu para perceber que aqui você está com a mesma distância daqui e aqui com a mesma distância daqui. E o problema está praticamente finalizado. Porque agora você diz, tá bom, professor, com esses 3 pontos aqui, como é que eu mostro que esse daqui é o ponto médio? Tem algumas formas de você mostrar. Eu vou te falar 3 delas bem rapidamente, porque acho que a parte mais interessante do problema já acabou, mas eu vou te mostrar 3 delas. Eu vou apagar aqui, eu vou te dizer, olha, o ponto é o ponto médio quando as suas, de outros 2, né, no segmento, quando as suas coordenadas são simplesmente a média das coordenadas dos outros 2 pontos. Então, se você quiser fazer a média, por exemplo, se você pegar aqui essa coordenada e essa, e fizer a média entre as duas, tem que dar a coordenada em x do ponto médio. Então eu diria para você, o x médio deve ser quem? Deve ser exatamente o 2a mais 0 sobre 2, que é a média, que vai dar exatamente o a. Veja, o x médio entre esses dois é precisamente o a, que é a coordenada do m. Você poderia fazer a mesma coisa para o y médio. Quer dizer, como é que você faria a mesma coisa para o y médio? Você pega as coordenadas aqui dos pontos que são os extremos do segmento, soma, divide por 2, vai ficar 0, 2 sobre A sobre 2, que é precisamente 1 sobre A. Então essa é a coordenada média. Nota que o ponto médio é exatamente A1 sobre A, que é o que está aqui. Isso já mostra que o M é o ponto médio. Uma outra forma de você fazer, você diz, ah, professor, você falou para mim que a distância entre os pontos aqui tem que ser iguais. Ou seja, a distância entre o P e o M tem que ser igual à distância entre o Q e o M. De fato, essa é a definição. Então, basicamente, uma outra maneira é você pegar a distância entre P e M e mostrar, será que essas distâncias são iguais, né? A distância entre P e M e a distância entre Q e M. Eu vou te lembrar somente, eu não vou fazer aqui a conta, a distância entre 2 pontos, ela é dada pela raiz dessa soma aqui dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então você pode pegar a coordenada em x do P e do M, você pode pegar, desculpa, aqui é a diferença. Certo? Você pode pegar em x as coordenadas do P e do M, você pode pegar em y as coordenadas do P e do M, subtrair, levar ao quadrado, tirar a raiz, fazer a mesma coisa para o Q e o M e notar que essas distâncias vão ser iguais. Por fim, você ainda pode notar o seguinte, as distâncias entre os pontos são iguais quando as coordenadas, somente se as coordenadas de x e y estão em PA. E aí você pode notar, bom, de 0 para A eu somei A, de A para 2A eu somei A. Então está em PA, as distâncias em x, as coordenadas em x já estão em PA. E depois em y você pode colocar de 0 para 1 sobre A eu somei 1 sobre A. De 1 sobre A para 2 sobre A eu somei 2 sobre A. Então as coordenadas em y também estão em PA. E daí as distâncias entre os pontos são as mesmas. Da forma que você quiser fazer, eu acho que o mais importante é você observar uma propriedade geométrica que inclui uma reta tangente, enfim, e aspectos interessantes da geometria analítica. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção e até a próxima.